Boa noite. Notícias da semana. A multinacional Nissan anunciou que já não vai investir 150 milhões de euros numa fábrica de baterias para automóveis elétricos em Aveiro. Entretanto, um dos maiores grupos hoteleiros do país está à beira da falência e uma têxtil do Norte ameaça atirar mais 200 pessoas para o desemprego. Números que engrossam a estatística oficial de 583.400 desempregados, mais 6,7%. A taxa oficial arrisca-se a ultrapassar os 14%, num país novamente em recessão. Para dar a volta à crise, muitos empresários não desistem e orientam-se cada vez mais para os mercados externos. Há também quem quer investir no mercado interno, mas não consegue financiamento dos bancos. Noutros casos, a burocracia continua a matar muitos projetos à nascença. Convidados desta edição, José Eduardo Carvalho, Presidente da Associação Empresarial de Portugal, também José Ferreira Machado, diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Começo por si. Apresentou o relatório da competitividade da economia portuguesa, que continua com os mesmos problemas estruturais e que justificam a subida deste desemprego e a falta de desbloqueio de muitas situações para voltarmos a crescer. Mas também há alguma evolução. Vamos a isso. Constrangimentos e pontos positivos. As grandes conclusões do relatório são três. A primeira, que com o indicador da sociedade de informação e da investigação e desenvolvimento há uma evolução clara. Temos indicadores acima da média comunitária. Onde existe uma regressão acentuada é no indicador da fiscalidade. Fiscalidade. Nível de impostos ou estruturas de receitas, impostos e aplicação estrutura de impostos. As receitas fiscais sobre o PIB, sobre o rendimento das empresas, teve uma regressão acentuadíssima. E está abaixo da média comunitária, mas mais grave do que isso. Fuga ao fisco? Não é fuga ao fisco. Não, o peso da função fiscal e da carga fiscal no rendimento das empresas afastou-se da média comunitária. No sentido que se tornou mais gravoso? Se tornou mais gravoso. Ok, percebi. E depois temos um conjunto de indicadores na educação e formação que, apesar de estarem abaixo da média comunitária, tiveram um comportamento, uma evolução progressiva e, em alguns casos, assinalável. Portanto, são estas as grandes conclusões. Face a estes números da evolução do desemprego e estes números não comportam aquilo que são as saídas para o exterior e muita gente que acaba por desistir de procurar emprego, eu diria que esses indicadores no lado positivo reforçam a nossa exportação de mão de obra mais qualificada. É um grande problema que temos. Fala-se que existe formamos as pessoas, fala-se que existe muita indignação e muita contestação, mas eu acho que o que é mais preocupante não são os jovens que se manifestam na rua, são aqueles que saem deste país. E 10% da população qualificada deste país está a sair. Isso, de facto, é gravíssimo e preocupante. José Ferreira Machado, em relação a quem dirige uma escola de gestão bem considerada nos rankings internacionais, nomeadamente do Financial Times, como é que vê esta situação no país, nomeadamente focando no desemprego e nas possibilidades de sairmos deste ciclo vicioso? Mais austeridade, mais empresas a fechar, desemprego a aumentar? A situação do desemprego é muito preocupante e é produto. É importante dar uma perspectiva histórica. Nós não crescemos há 10 anos. Nós, nos passados 10 anos, crescemos basicamente 7% em média ao ano. Agora a situação está-se a agravar, portanto, o problema da falta de competitividade da economia portuguesa, que é o que na realidade está na gênese deste aumento do desemprego, é algo que vem de trás. E é algo para o qual não há soluções mágicas, não há soluções rápidas. Nós não nos podemos esquecer que nós, nos últimos 15 anos, acumulámos déficits externos da ordem de 10% do produto por ano. Isso significa que não há outro diagnóstico, não há outro indicador mais claro da falta de competitividade. Claro que a qualificação das pessoas é o que, e a desburocratização e a flexibilização dos mercados são os fatores que todos os livros indicam que podem contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade. A tragédia é que isto só atua a longo prazo. Leva tempo a atuar.
se há coisa difícil de alterar a economia, que os economistas chamam de produtividade total dos fatores. Não se sabe muito bem o que é, mas são coisas que levam muito tempo. E o que nós carecemos são de medidas que, no curto prazo, possam ajudar a aliviar esta situação. Para focar exatamente o que disse José Eduardo Carvalho, em relação ao número de portugueses que se qualificou à partida, seria uma condição de progressão social, de obtenção de emprego, e acabou por sair ao contrário. As pessoas, está a falar no facto das pessoas saírem? As que saem, outras que estão cá bem qualificadas e ganham pouco. Pois, eu tenho, relativamente à chamada fuga de talentos, eu tenho uma visão um pouco mais benigna que a generalidade das pessoas. E tenho uma visão benigna porque tenho a felicidade de dirigir uma escola que os seus alunos obtêm normalmente colocação aqui ou no estrangeiro. Um dos mestrados que nós oferecemos, 60% dos alunos são colocados internacionalmente. E eu acho que isto é um ativo extraordinariamente poderoso que nós temos que aproveitar. Não nos podemos dizer que isto cria uma rede de talento espalhada pelo mundo, que tem uma imagem positiva do país. Acredito que sim, mas isso não é a média do país, não é o espelho do país. Não, mas a média do país é um mau indicador. O que conta é a elite. Para nós sairmos disto, são estas elites, são estas experiências de vanguarda que nos apontam o futuro. Deixe-me só dar um exemplo muito concreto. Há 4 dias estiveram cá 600 jovens de 27 países diferentes do mundo a receber um diploma de graduação. De um programa que é o número 2 no mundo do Financial Times. Estes são jovens que vieram cá, tiveram uma imagem moderna do país. São pessoas que só num ano, portanto, noutros anos haverá outros jovens. Isto exponencialmente cria uma rede de pessoas que podem ajudar os negócios, que podem, no fundo, ajudar a economia portuguesa a crescer. Nós sabemos quantos alunos, ex-alunos antigos, alunos portugueses estão em Nova Iorque, estão em Londres, estão em São Paulo, estão no Brasil. E isto não é mau, era bom que muitos ficassem cá, mas eu acho que oferece uma oportunidade muito grande de criar uma rede global de talento que fala português, que conhece Portugal, que pode ajudar as empresas a fazer negócios. E, portanto, eu tenho uma imagem um pouco mais benigna dessa situação. Claro que nós temos muito a fazer aqui. O que temos a fazer, e estamos a fazer algumas coisas bem, outras menos bem, é no longo prazo. Eu acho que estamos a fazer mal coisas no curto prazo. Já lá vamos. E queria ouvir a sua opinião com toda a atenção, José Eduardo Carvalho, em relação à situação atual e ao conjunto de medidas que estão a ser tomadas pelo Governo, precisamente para flexibilizar mercados, nomeadamente o mercado laboral, introduzir mais concorrência em vários setores onde não há concorrência. Isso ficou bem exposto pela Troika no relatório que fizeram. São as apostas certas ou faltam outras? São as necessárias. São as necessárias e... Vamos lá. O governo português tem pela frente um desafio complicado. Reduzir despesa. Reformar o Estado. E pôr a economia a crescer sem endividamento é, de facto, é uma missão complicada. Tarefa gigantesca. É uma tarefa gigantesca. E, portanto, terá de haver um consenso muito grande na sociedade portuguesa para conseguir concretizar todas estas medidas, que não é fácil. Nós sabemos que a nível do mercado laboral há conflito. E há conflito social. Por definição. E agora pior. Não é em todo lado, mas cá em Portugal. E Portugal há... Porque há uma estratégia distributiva por parte dos sindicatos, mas sim uma estratégia distributiva, mas associada a uma mudança de regime e de sistema. Isto é, nós temos uma parte dos sindicatos, uma parte das forças políticas portuguesas que não têm consenso sobre o funcionamento da economia do mercado. E isso radicaliza e torna quase ineficaz a concertação social em Portugal. Repara, o que é que se fez de positivo na concertação social em Portugal nos últimos 20 anos? Penso que a alteração das convenções coletivas de trabalho. Sim, mas também pode concretizar em relação a uma coisa tão simples como o aumento de meia hora de trabalho. Claro. E vou-lhe dar um exemplo. Simples, vou-lhe dar um exemplo. Um exemplo sobre isso. Ineficaz. Ineficaz também, já lá. Repare, nós temos à volta de 900 mil
trabalhadores no setor industrial, quase tantos como na função pública. Sim. Ao ponto em que chegou a desindustrialização deste país. O absentismo médio do trabalhador da indústria são 12 dias por ano. O aumento da hora de trabalho, meia hora de trabalho, significa 13,2. O que estamos a falar é de compensar o absentismo que existe. E perante uma situação destas, não seria de alargar o âmbito do despedimento com justa causa, reduzindo o número de horas em que se pode fazer esse despedimento? Há aqui um conjunto de situações. A relação salarial dominante... A noção do despedimento, o conceito de despedimento com justa causa está a ser revisto. Pois está, mas temos. Sei que está, mas há dificuldades, há bloqueios na sociedade portuguesa por qualquer alteração que haja, mínima que seja, da legislação laboral. Tal como eu disse há pouco, em 20 anos de concertação social, tivemos uma única mudança significativa na competitividade das empresas, a caducidade das convenções coletivas de trabalho. Houve algumas evoluções positivas na mobilidade, no horário, mas as questões de base continuam intactas. Deixe-me só dizer que eu subscrevo totalmente por baixo das afirmações. Eu tenho por mim que neste momento a concertação social é o grande bastião anti-reforma neste país. Mas não está a sugerir que se façam as grandes mudanças sem perguntar aos intervenientes? Estou basicamente a fazer primeiro e perguntar depois. Eu tenho uma ideia, eu escrevi isto na minha coluna do Sol, que o diálogo é o maior pretexto para a não atividade. Há diálogo e diálogo. Há diálogo em torno... Há diálogo para encontrar um rumo, que é um diálogo que nos paralisa. Há um diálogo quando o rumo está traçado e estamos determinados a seguir, que é um diálogo produtivo. É o diálogo dos pequenos ajustamentos em torno de um rumo traçado. Eu tenho para mim, e eu escrevi isso, portanto assumo essa responsabilidade, não vejo qualquer utilidade na concertação social neste momento. Acho que é um obstáculo às reformas necessárias e como eu não teria dito melhor. Estou a vê-lo daqui a pouco a ir mais longe. Suspender a democracia por 6 meses. Não, mas desculpe. Esta foi uma provocação de todo, para lembrar. É uma provocação que a concertação social não tem nada a ver com a democracia. A democracia é as pessoas escolherem os governos que os representam para executar políticas. A concertação social é importante se for um auxiliar na implementação das políticas que os governos legitimamente eleitos decidem implementar. Concordo ou não, foi bem claro na enumeração do princípio, na definição do princípio, mas aquilo que está a ser discutido, então acha que concorda com o que lá está a ser discutido? Aumento da meia hora de trabalho... Mas isso não tem importância. Isso não tem importância. Mas o conjunto, pergunto-lhe o conjunto. É uma perda. Redução das indemnizações por despedimento... Pois, mas eu não acho que se percebe. Eu não acho que eu acho que nós precisamos de flexibilizar drasticamente a legislação do despedimento. Aliás, a Troika... É esse o objetivo do conjunto. Pois, aliás, a Troika... Mas eu não acredito que se vá lá pela concertação social. Eu não acredito. De ser decidido por via administrativa. Acho que deve ser decidido por via legal de quem tem o mandato de 80% dos portugueses para implementar um acordo que foi assinado, que é o acordo com a Troika. Se calhar é isso que vai acontecer. Já aconteceu com a meia hora de trabalho. Não, eu por acaso não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que se vai usar a concertação social como um pretexto para não fazer as reformas. Na sua perspectiva vai ser influenciado o processo negativamente. Já.